Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre diagramas de fase líquido-líquido, que são diagramas muito úteis para se estudar líquidos parcialmente miscíveis, ok? Então pessoal, o diagrama de fases são diagramas que indicam as fases mais estáveis em determinada condição de pressão, temperatura e composição quando for diagramas de misturas. Para misturas, os diagramas de fases mais úteis são os diagramas de temperatura por composição a pressão constante. Então, há diversos diagramas de temperatura-composição para fases líquidas, sólidas e etc. nos mais diferentes contextos. Esses diagramas mostram em que condições de temperatura e pressão haverá uma ou mais fases em equilíbrio. Ok? Eu vou apresentar aqui um esquema, pessoal, para introduzir esses diagramas líquido-líquido, ok? Vamos imaginar dois líquidos quaisquer que eu chamei de A e B. E eu vou representar o líquido A por quadrados azuis e o líquido B por quadrados brancos. O que a gente vai analisar aqui é o seguinte. Vamos imaginar que eu vou adicionar B no A. Então eu tenho uma quantidade X do líquido A e eu vou adicionar B aos pouquinhos, ok? A gente vai representar esse processo aqui, pessoal, num diagrama no formato de caixa, como mostrado esse aqui. No eixo X, a gente tem a fração molar do componente B, que vai de 0 até 1, e no eixo Y temos a temperatura. Vamos imaginar que o nosso sistema está numa temperatura T1 qualquer. Importante observar aqui o seguinte, para uma mistura binária, quando a fração molar do B é 0, a fração molar do A é 1. Então, nessa reta, em cima da fração molar de B igual a 0, a gente tem 100% do componente A. Por outro lado, na reta sobre a fração molar igual a 1, nós temos 100% do componente B. Vamos imaginar, como mostra o desenho aqui, que eu vou botar um pouquinho do líquido B, indicado por um quadradinho branco, numa quantidade maior de A. E vamos imaginar que esse sistema seja miscível, que eu representei aqui por um quadrado, um conjunto de quadrados com um azul mais claro, ok? Vamos representar um sistema miscível por um pontinho preto no diagrama, como indicado ali, ok? Então, aquele ponto indica que naquela fração molar, vamos supor que nessa proporção do quadradinho branco para os quadradinhos azuis, nós temos uma fração molar indicada pelaquela reta tracejada, ok? Nós temos um sistema miscível, ok? Vamos imaginar que a gente continua a adicionar B nessa mistura. Então, nesse quadradinho um pouco mais claro, eu vou botar um pouco mais do componente B. Vamos imaginar que agora, com um pouquinho mais, o sistema separe fase. Então a gente vai ter algo como mostrado aqui, por exemplo, ok? Muitos quadrados vão ficar num tom mais claro e vai ter um quadradinho num tom um pouco diferente, mais rico no componente branco, ok? Esse é um ponto bem importante que eu vou frisar mais adiante. Vamos indicar uma mistura que separa fases com um pontinho vermelho, ok? Vamos imaginar, pessoal, também que a gente continua a adicionar B nessa mistura, sendo que B é o quadradinho branco. Então vamos imaginar que eu pego aquele conjunto, aquela mistura e boto um pouquinho mais de B. O que a gente observa é que a composição das fases, que eu estou indicando aqui pela cor dos quadrados, não muda. Continua o mesmo tom. A quantidade desses quadradinhos mais claros vai aumentando. Então, novamente, a gente marca um quadradinho vermelho para esse sistema que separou fase. Se eu boto um pouquinho mais, aqui no caso, um pouco mais, alguns quadradinhos brancos que eu vou jogar nesse conjunto, continuo tendo os mesmos tons que indicam que é a mesma composição e o que vai mudando é apenas a quantidade dos quadradinhos com um tom mais claro. Então, no nosso diagrama ali, ó, a gente vê o pontinho preto, sistema miscível, e 3 pontinhos vermelhos que mostram as mesmas fases, ou seja, a mesma tonalidade do quadradinho, mas com quantidades diferentes. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Vamos imaginar agora, pessoal, que se continuarmos a colocar B nessa mistura, vai chegar uma hora que o sistema vai voltar a ficar totalmente miscível, como mostrado por esse conjunto de quadrados um pouco mais claros. Então a gente acaba tendo um sistema de pontos como mostrado ali, pessoal. Você vai ter
uma mistura miscível com bem pouquinho de B e mistura miscível com uma quantidade bem maior de B, ok? Agora vamos imaginar que a gente vai repetir esse processo para diferentes temperaturas, ok? Então aqui nesse diagrama que está aparecendo agora na sua tela, eu estou mostrando apenas o primeiro e o último ponto vermelho que nós vimos no diagrama anterior, ok? Só para enfatizar os pontos com pouca quantidade e muita quantidade de B, que são os limites de onde tem separação de fase, ok? Se nós formos variando a temperatura, a gente vai ver que a posição desses pontos vai variar também, como mostrado, por exemplo, nessas curvas aqui, pessoal. Se nós fizermos em diferentes temperaturas e conectarmos todos esses pontos, a gente vai ter uma curva mais ou menos como essa mostrada aí. Essa linha preta, pessoal, que a gente desenhou, separa duas regiões bem importantes, ok? Fora da região compreendida por essa linha, nós temos uma única fase, ou seja, os componentes A e B se misturam e formam uma solução homogênea, ok? Dentro da região compreendida por essa linha, vai ter duas fases. Sempre que você misturar A e B numa dada temperatura e o ponto cair dentro dessa região, vai haver separação de fase, ok? Importante perceber, pessoal, que a temperatura limite acima da qual o sistema é miscível para qualquer composição é chamada de temperatura crítica. É possível correlacionar essa temperatura crítica à teoria das soluções regulares, tá? Mas isso a gente vai abordar em outra oportunidade, ok? É importante ter bem claro, pessoal, a diferença entre composição das fases em equilíbrio e quantidade relativa das mesmas. E para isso é importante introduzir o conceito de linha de amarração. Eu desenhei aqui uma linha de amarração em vermelho. Então, uma linha de amarração, pessoal, ela conecta as duas fases em equilíbrio numa dada temperatura. O que é bem importante ter em mente que as duas fases que estão em equilíbrio são duas fases líquidas. Uma é indicada aqui por um quadrado um pouco mais azul, né, um azul mais claro, e a outra indicada por um quadrado praticamente branco. Lembrando que a gente está representando aqui o componente A e B pelas cores azul e branco, ok? Essas cores, evidentemente, remetem àquele esquema de quadrados que nós estávamos analisando. É bem importante observar, pessoal, que a gente pode ver que esse ponto que dá a composição da fase azul mais claro dá o limite de solubilidade de B em A. Ou seja, se eu adicionar B em A numa quantidade menor do que é indicado por aquela posição, o sistema vai ser miscível. Lembrando que é na temperatura T1. Por outro lado, pessoal, se eu for adicionando A em B até uma quantidade indicada pelo ponto do quadradinho mais claro, a gente vai ter o limite de solubilidade de A no B. Agora, muito importante, qual seria a diferença entre o ponto vermelho e o ponto verde mostrado na figura? Veja bem, para ambos os pontos, as fases em equilíbrio são as mesmas, representada por esse quadrado azul e esse quadrado branco. O que muda entre o ponto vermelho e o ponto verde é a quantidade de quadrado azul e a quantidade de quadrado branco, como mostrado aqui, pessoal. No ponto vermelho, a gente tem uma maioria de quadrados azuis e dois, nesse caso, quadradinhos mais claros, enquanto que no ponto verde a gente tem uma maioria de quadrado mais claro. E a quantidade relativa das duas fases presentes em cada ponto é dado pela regra da alavanca, que será abordada em outro vídeo, ok? Se você gostou desse vídeo, pessoal, dê um like, ative as notificações, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe os comentários e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!